Olá, boa noite. Você que nos acompanha pela TV Canção Nova, é com muita alegria no coração que nós entramos agora na sua casa, no seu lar, nós entramos aí no seu quarto, onde quer que você esteja, nessa noite de terça-feira, com mais um programa Trocando Ideias. Sou eu, o Padre Roger Araújo, que tem a graça de estar com você aqui nessa noite, para aquela nossa conversa familiar. Sua família não gosta de conversar? Sua família não gosta de estar juntos ali para conversar sobre os mais diversos temas? Esse é o objetivo do nosso programa. Pedindo a luz de Deus, a graça de Deus, a sabedoria que vem do alto, nós procuramos aqui trocar ideias sobre os mais diversos assuntos que diz respeito à vida da família, à vida da igreja, da nossa participação na sociedade. Esse programa é feito com a sua participação. Você pode usar as suas redes sociais aí para interagir conosco, mandar sua pergunta, mandar sua questão. Está aí o nosso Twitter, né? Nosso Twitter é @trocando-ideias. É muito simples, @trocando-ideias, e você já manda a pergunta, a questão que você quiser mandar para nós. Pode mandar também no meu Twitter pessoal, @Padre Roger também, se você tem alguma questão. E tem o Facebook do Trocando Ideias, @cançãonova.com. Muito simples, tá? Trocando Ideias, @cançãonova.com. Você que usa o Facebook pode mandar a sua pergunta hoje para nós. Aí você pergunta, mas o programa de hoje vai falar sobre o quê? Nosso programa hoje é tema livre. Repensando o nosso programa Trocando Ideias, nós realmente queremos levar até você aquilo que o programa é desde os seus inícios. Às vezes a gente traz temas definidos, mas nós também queremos deixar que muitos programas sejam livres, à vontade, para que você pergunte aquilo que nós, podemos conversar, tentar responder para você. É claro que a gente, de repente, não tem a melhor resposta, pode ter certeza que a sua pergunta ela fica conosco e ela vai ser respondida em outra oportunidade. Deixa eu apresentar aqui os nossos convidados do nosso programa de hoje. Ele que tem sempre a alegria de estar aqui conosco para conversar, para nos esclarecer, para nos ajudar, o nosso querido Ellison. Boa noite, querido. Boa noite, padre. Com certeza é realmente uma alegria. A gente sabe que a psicologia não tem resposta para tudo, mas é uma ferramenta que nos ajuda a entender melhor a nossa vida, a nos conhecermos como pessoas, mas também as nossas interações familiares, sociais. Então, é sempre uma alegria poder estar aqui, não oferecendo soluções para tudo, mas ajudando, os telespectadores, e também a gente acaba aprendendo muito a refletir um pouco mais e acessar um pouco mais de informações sobre a nossa vida. Então, a sua família costuma trocar ideia? Demais, nas reflexões. Aí em casa você é mais pai, você é mais esposo, você é mais psicólogo? Com certeza eu sou mais pai, sou mais esposa. Com certeza, padre. É uma delícia poder conversar em família, né? Okay. E a minha esposa também está estudando psicologia. Oh, que benção. Acaba que o tema da psicologia fica muito ajuda muito, aceso ali dentro de casa. Coisa boa. E aqui do meu lado, o meu irmão Alexandre de Oliveira, da comunidade Canção Nova, com esse sorriso que vocês já conhecem, né, gente? Passou uns anos lá na comunidade Canção Nova, em Gravatá, que bênção, ali onde tem esse povo tão abençoado por Deus. Mas agora o Alexandre está aqui de volta à Casa Mãe, em Cachoeira Paulista. Alexandre, é uma alegria imensa ter você aqui no Trocando Ideias. Obrigado, padre, obrigado pela acolhida, uma boa noite para todos aqui, né? E boa noite para você que está em casa também. Uma alegria muito grande estar aqui. Sempre é um desafio, né? Quando eu recebi o convite, a gente fica assim, dá um frio, né? Assim na barriga, assim, porque a gente sabe que é um desafio. Mas estamos aqui pedindo a unção do Espírito Santo para aquilo que o padre colocou bem já no início do programa, né? Podemos trocar ideias, né? Como esposo, como pai, como chefe de família, também a gente partir da experiência, daquilo que nós temos vivido no dia a dia, né, padre? Você não faz isso lá na sua casa? Troca ideia? Não, troca ideia direto com as crianças, com a minha esposa. A gente vive trocando ideia. Então, vamos aí, nesse tempo agora do programa, trocar ideia com você também que está em casa. Uma alegria muito grande. Coisa boa. Então, você está vendo que o programa é feito com a sua participação. Hoje eu quero pedir desculpas a Carla Stucci, que faz parte aqui também da bancada, sobretudo da apresentação desse programa. Um parente dela, uma tia dela, veio falecer na manhã de hoje. Ela precisou viajar, então ela não está conosco hoje aqui na bancada do nosso Trocando Ideias. Inclusive, um abraço muito cordial, muito fraterno, muito solidário a Carla e a toda a sua família. Muito bem, eu vou começar pelo Alexandre, tá? Alexandre, veja bem. O João, aliás, desculpa, ele não quer se identificar, então está dizendo, a mãe ou o pai, que o filho tem 14 anos e não quer mais saber de ir na igreja.
Ele está naquela fase que quer ficar muito com os amigos, com os jogos. O que a mãe pode fazer, né, para um adolescente, veja bem, de 14 anos, ter ainda interesse pelos grupos ou pelas coisas de igreja? Bom, acredito que o nosso irmão psicólogo também vai poder falar até com mais propriedade, mas a gente sabe que o jovem, na cabeça desses jovens, muitas vezes a igreja é uma coisa chata, né? Passa na cabeça deles isso, que a igreja é coisa de velho, coisa de gente que é antiquada, então eu vou lá para aquela igreja maçante, está ali. Então, talvez na cabeça do seu filho de 14 anos, deve estar passando esse pensamento: eu não vou na igreja porque lá é muito chato. Tem um ensinamento da igreja que diz o seguinte, né, que o jovem vai evangelizar o jovem. Então, uma dica que eu posso dar para você, mamãe, papai, que está nessa angústia aí, na sua igreja, com certeza deve ter aí o grupo de jovens, a pastoral aí da juventude, a galera jovem aí da sua comunidade, né, que trabalha já bem com essa evangelização dos jovens. Aproxime-os. Convida esses jovens para estarem lá, estarem na sua casa e lá. Convida, faz um bolinho, você mãe que gosta de fazer esse bolinho caprichado, convida, fala: ô sobrinho, vamos lá em casa lá. Começa a criar laços com esse seu filho, porque a partir dessa amizade, ele tendo boas amizades, ele vai se sentir atraído. Eu estou falando isso a partir da minha própria experiência. Hoje eu estou com 45 anos, só eu comecei a minha caminhada com 15, e eu comecei num grupo de jovens, e a vivência do grupo de jovens é que me atraía. Até no final do grupo de jovens, a gente ia lá na praia, lá em Santos, e a pessoa ia comer um sanduíche na beira da praia, ia ficar tocando violão, e aquilo me atraía. Então, precisa se passar para o seu filho essa visão nova de que a igreja não é uma coisa de gente antiquada, de velho, uma coisa cansada. Não, pelo contrário, a igreja é jovem, entendeu? A igreja há 2000 anos, mas ela é jovem, e o seu filho precisa descobrir esse lado jovem da igreja. Então, atraia, chame esses jovens, só me ajuda, não tenta resolver sozinha, e nem pela imposição também, dizendo: tem que ir para a igreja, menino, vai, porque senão Deus vai castigar. Nada disso funciona. Convida, chama esses jovens, faz essa preparação, e a partir desses laços de amizade que seu filho vai começar tendo, devagar, nada com pressa não. Respeita o processo do seu filho. Vai lá, ele começa a jogar videogame, aquele amigo começa a falar de videogame, começa a falar de história em quadrinhos, seu filho de repente gosta de super-herói, começa a pescar por aí, nessa linguagem jovem. Daqui a pouco seu filho está lá dentro da igreja também. A gente tem que apresentar a igreja como uma coisa atraente. Exatamente. Né? Como uma coisa que trai, não cria repulsa. Porque acho que o adolescente, o jovem, não gosta de fazer nada forçado, né, Ellison? De ir para um ambiente onde ele não vai se sentir bem, né? Com certeza. Eu sempre falo para os pais que quando a criança deixa de ser criança e começa a ser adolescente, os pais também precisam entender e olhar para aquele filho de uma forma diferente. Então, antes a criança ia porque tinha que ir e não tinha muito o que falar, né? Uhum. Mas o adolescente não, ele quer ser coerente, ele quer buscar coerências, ele quer desafiar essas verdades que foram impostas antes. Então, não só para a questão religiosa, mas para todas as questões tradicionais da família e da educação, os pais precisam dar razões para aquilo que eles desejam, o comportamento que eles desejam que o filho tenha. Então, explicar as razões, questionar. Às vezes os pais vêm de um modelo muito impositivo, né? Tem que fazer, porque eu fazia, eu não questionava o meu pai. Mas a gente está numa outra época. Os jovens de hoje, os adolescentes de hoje, querem explicações. E quando eles são questionados: olha, que tipo de pessoa você quer ser? Você gosta do quê? Como você quer construir o seu pensamento? Quem são as pessoas que você admira? Por que você admira fulano? E aí também oferecendo as suas próprias razões, né? Porque ninguém pode também buscar uma religião apenas por obrigação. Você falando aqui, eu me lembrei de algumas situações. Por exemplo, às vezes a mãe, o pai gosta muito de fazer reunião na casa do tio, da tia, daquele irmão. Às vezes o adolescente perde o interesse de ir naquelas coisas que a família costuma ir, não é, Alexandre? Porque às vezes também vai para aqueles lugares lá e a coisa é só para adulto. Né? Então o adolescente fica ali meio escanteio, não acha interessante, não atrai, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, essa delicadeza, não achar que ele é um eterno bebê, né? Quando é criança ele gostava de ir, mas depois cresceu e não tem mais o mesmo interesse, né? Bom, Ellison, olha só, a Raquel, ela está dizendo que a filha dela tem 12 anos e ela tem dificuldade em educá-la
quando se fala de tecnologia. Nós estamos no mundo da tecnologia, está o celular aqui, está o iPad aqui, que daqui a pouco eu vou fazer as perguntas que estão chegando aqui pelo iPad. Nós vivemos no mundo da tecnologia hoje. Ela quer ter celular, mas ela fica muito tempo na internet. Como colocar limites e que argumentos usar para dizer para ela que tudo tem um limite? Pois é. Dentro dessa linha do diálogo, a gente sabe que as tecnologias estão presentes e elas são algo bom, depende de quem utiliza. Então, para o adolescente, como assim também como para o adulto, é importante que a gente saiba utilizar. Nós temos uma tendência muito grande a assumir hábitos que nos tragam novidades. Então, o que significa o celular e a internet hoje? Um acesso a novidades. Então, você passa por notícias, passa por posts lá no Facebook, no Twitter. Você passa por esses posts. Dificilmente as pessoas leem um texto grande, o que é ruim, porque, na verdade, a gente pega informações e não assimila essas informações. Então, o primeiro risco é esse, é de nós não assimilarmos essas informações e ficarmos ansiosos porque está tendo um monte de notícia, um monte de coisas que eu acho engraçado, eu acho legal, eu assumo posições de A ou B e a gente começa a ficar inflado de informações e não assimila, não reflete. Então, antes de você proibir, embora que é óbvio que os pais precisam colocar limites e tempos, você propõe algo que fazer. Então, por exemplo, agora é o horário de estudar. Então, é preciso, o adolescente ele não vai desenvolver uma disciplina sozinho, ele precisa de ajuda. Ninguém desenvolve uma disciplina sozinho, e principalmente o adolescente que está ali com um monte de hormônios ali à flor da pele, crescendo de uma hora para outra, é muito difícil para ele parar, se organizar. Então, cabe aos pais. O pai e a mãe devem ser educadores nesse sentido. Então, delimitar os horários das obrigatoriedades. Agora, 2 horas por dia, além da escola, você vai estudar, você vai fazer dever, você vai ler um livro. Depois desse horário, você também vai ter um horário de brincar com seus amigos, de sair um pouco de casa, de ir na rua, de ir no quintal, e brincar um pouco, interagir um pouco ou praticar algum esporte. E depois, esses tempos livres você pode até deixar. Então, o importante é isso, não demonizar aí, entre aspas, a tecnologia. Não pode mexer nisso. Não, propõe outras coisas e o adolescente ele vai, né? E é muito, muito interessante. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos que estão aí com 9, 11 anos. Quando você fala, não, agora não é hora de tecnologia, mesmo que você não proponha nada, eles se viram. Eles são criativos, né? A criança, o adolescente é criativo, ele vai se virar, ele vai encontrar alguma coisa para fazer. Então, isso naturalmente vai acontecendo, desde que tenha essa clareza do valor de cada coisa e de cada tempo. Agora, tem uma coisa que é importante também. Se os adolescentes, se as crianças não veem que os adultos não têm limites, eles também não vão querer ter limites. Não é? Exatamente. É muito difícil uma coisa que você não dá exemplo, você querer que o outro faça. Tá? Muitas vezes, por exemplo, na hora que a família está junto, está o pai no celular, está a mãe no outro, e está cada um no seu, e assim por diante. Então, essa questão também tem que partir de nós adultos. Nós não podemos deixar sermos dominados pela tecnologia. Ela é importante, ela nos ajuda, ela acrescenta nos relacionamentos, ela é um instrumento eficaz para os dias de hoje. Não é? É imprescindível hoje se comunicar sem usar essas ferramentas tecnológicas. Agora, nós não podemos nos deixar escravizar por elas. Às vezes a gente está andando aí na rua, vê que a adolescente, ela mesmo está se colocando propensa a ser assaltada, a ser atropelada. Ela põe o celular assim na frente, ela vai andando, parece que não existe mais nada no mundo, né? Sim. Vai ali, vai chegar mensagem, o outro está no carro e assim por diante. Ou seja, a gente precisa colocar limites. Padre, eu gostaria de dar uma contribuição também aqui, porque eu fui ouvindo, né, vocês falando aqui, e eu queria indicar, né, para essas pessoas que hoje estão tendo essa dificuldade com a questão de tecnologia, dos filhos envolvidos, enfim, tudo nesses meios, a exortação apostólica do Papa Francisco, né, que é a alegria do amor, sobre o amor na família. E tem um número aqui, o 278, então, inclusive, você pode adquirir, né? Liga aqui, tem na Canção Nova, né? A editora Canção Nova, que já publicou o documento. E é uma riqueza muito grande. E tem um capítulo só sobre a educação dos filhos. E o Papa ele fala o seguinte,
o encontro educativo entre pais e filhos pode ser facilitado ou prejudicado pelas tecnologias de comunicação e distração, cada vez mais sofisticadas. Bem utilizadas, aquilo, né? Vocês estavam conversando? Bem utilizadas, podem ser úteis para pôr em contato os membros da família que vivem longe. Os contatos podem ser frequentes e ajudar a resolver dificuldades. Mas deve ficar claro que não substituem nem preenchem a necessidade do diálogo mais pessoal e profundo que requer o contato físico, ou pelo menos a voz da outra pessoa. Sabemos que, às vezes, estes meios afastam em vez de aproximar, como quando, na hora da refeição, cada um está concentrado no seu celular, ou quando um dos cônjuges adormece à espera do outro, que passa horas entretido com algum dispositivo eletrônico. Na família, também isso deve ser motivo de diálogo e de acordos que permitam dar prioridade ao encontro dos seus membros sem cair em proibições insensatas. Então isso é uma riqueza muito grande, né, que o Papa traz para nós. Então a questão é isso mesmo, é do diálogo, é do acordo, é dizer, não, agora não, nessa hora aqui vamos tirar, agora não é hora de tecnologia, desliga. Lá em casa a gente faz essa experiência, na hora da mesa lá não tem... Não tem tecnologia. Não, a hora da mesa a gente senta para jantar, para almoçar, o café da manhã é conversa, é partilha. A gente não proíbe, as crianças mexem, tem o horário delas mexer, no WhatsApp, lá, enfim, nas coisas que eles têm ali, vão mexendo, mas tem horário para tudo. Como também tem horário para brincar também, que é importante. A criança tem que brincar, né? Não ficar só no computador, não. Sai. A gente fala assim, abre a porta, vai brincar. E ele sai mesmo, vamos brincar. Aliás, um péssimo hábito, a gente está lembrando de tecnologias, e quero lembrar que tecnologias não é apenas celular, iPad, computador. Por exemplo, a televisão é uma grande tecnologia, né? A grande televisão. Então, a gente não pode também, na hora que se reúne a família para jantar, almoçar, uma hora tão sagrada, deixar que a televisão ela que conduza, ela que domina, né? Até as conversas, você está ali assistindo o jornal, não que a hora da refeição seja a hora da refeição. Alexandre, deixa eu aproveitar que estou aqui com você. Bom, daqui a pouco o Alexandre já falou sobre Amor e Letícia, a alegria do amor, eu vou retomar, mas chega uma pergunta aqui para nós, ela não queria ser identificada, mandou aqui pelo Facebook, inclusive. Boa noite, eu gostaria de saber por que tem essa divisão de carismáticos e não carismáticos na igreja. A igreja que eu frequento tem muito isso. Fala mal da oração em línguas, dói meu coração, porque eu sou canção nova, tenho vontade de morar em uma comunidade, já tenho 57 anos, mas queria saber por que tem essa história que um é carismático e o outro não é carismático. Na verdade, esse negócio essa divisão que tem, o que a gente precisa entender é o seguinte, né? Essa questão do carismático, a igreja, ela é carismática. A igreja em si, ela é carismática. Você pega lá na palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a igreja começou no domingo de Pentecostes, né? Pregação de Pedro, derramamento do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele acompanha a igreja em toda, né, a sua história. E isso é importante ficar claro. Quanto ao movimento da renovação carismática, que algumas pessoas estranham e tudo mais, o que é preciso, o que eu penso, mais do que você ficar, minha querida, preocupada com essa divisão, com essa perseguição, porque não entendem os dons, o dom de línguas, o dom de profecia, não entendem. O grande trunfo, podemos dizer assim, que o Espírito Santo nos dá, e dá a todos da igreja, não só os carismáticos, chama-se frutos. Pelos seus frutos os conhecereis, é o que diz a palavra. Então, minha querida, mais assim do que ficar preocupado com isso, com perseguição, porque não entendem, porque isso, dê os frutos, mostre os frutos, porque o dom de línguas, o Padre Jonas nos ensinou isso, não só o dom de línguas, mas todos os outros carismas, o Padre Jonas nos ensinou isso, que os carismas, eles são, na verdade, ferramentas, eles são meios, mas são meios que nos levam para os frutos. Então é importante ficar claro isso. O que Deus quer, na verdade, são os frutos. Então, assim, mais do que ficar preocupado que lá na minha paróquia perseguem porque oram em línguas, porque não entendem isso, aquilo. Geralmente as pessoas não entendem, porque precisa-se de um retiro, de um aprofundamento. As pessoas não conhecem e porque não conhece, vai dizer assim, olha, eu não conheço, eu não concordo, não gosto, tenho medo. Quantas pessoas que às vezes têm medo do dom? E depois, quando descobrem, quando vão estudar, quando houve uma pregação a respeito, descobrem que não é nada disso, que não é um bicho de 7 cabeças, não é nada. Pelo contrário, as pessoas vão se abrindo. Mas o importante, minha querida, o que eu quero dizer para você é isso, os frutos. Porque, de fato, a gente pode orar em línguas 1 hora, mas se a gente não ama, se a gente não perdoa, se a gente não dá, é um contra-testemunho. A pessoa diz, olha, ela reza tanto, mas não dá.
Então, esse é o grande cuidado que a gente precisa ter. Então, eu penso que o grande ponto central de tudo, o que pode ser a grande causa de divisão entre carismáticos e não carismáticos, é a questão dos frutos, é a questão do testemunho de vida. Isso é muito sério, isso é muito sério. Nós podemos orar em línguas, devemos ser profundamente carismáticos. Padre Jonas pede para nós, a comunidade, sejamos profundamente carismáticos, e nós precisamos ser profundamente carismáticos. E esse ser profundamente carismático nos leva a um testemunho de vida. Se eu, que sou tão carismático, e posso falar isso com você com propriedade, se eu que sou tão carismático não dou um testemunho de vida, de nada adianta. Deus quer os frutos do Alexandre, como quer o seu fruto também, como quer o fruto de todo mundo. Então a divisão, ela vai diminuir quando se ver os frutos, o testemunho de vida. Coisa boa, Alexandre. Eu já quero, então, aproveitar, fazer dois mexer muito importante aqui com você. Hoje nós estamos falando da renovação carismática católica, e a gente pensa que o dom do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, é propriedade da renovação carismática. O Alexandre lembrou muito bem que é um dom de toda a igreja. A igreja nasceu em Pentecostes. Esse final de semana agora, domingo agora, é a Ascensão do Senhor. No outro domingo é o grande domingo de Pentecostes, né? Então toda a igreja vivendo essa grande graça do carisma e do dom do Espírito Santo. Aqui na Canção Nova, tradicionalmente, nós teremos o nosso acampamento de Pentecostes. Maravilhoso. Né? Começa na sexta-feira, dia 13 de maio, vai até o domingo, que é o domingo de Pentecostes, o domingo 15 de maio. Venha para cá, vem viver conosco essa experiência do Pentecostes aqui na Canção Nova. Eu tenho certeza que vai ser uma graça única na sua vida. Então ainda dá tempo de você se programar, dá tempo de você se organizar. Venha viver uma experiência de Pentecostes aqui na Canção Nova. Teremos a presença do padre Roger Luiz, do padre Fábio Camargo, do padre Arlon Christian, do Márcio Mendes e toda a comunidade de Canção Nova. Teremos uma grande vigília de Pentecostes aqui, do sábado para o domingo, não é? Então eu tenho certeza que você vai realmente amar. Neste final de semana, inclusive, nós tivemos o acampamento da Obra de Maria, e o Gilberto, não é? Que é o fundador da comunidade Obra de Maria e é o presidente também internacional das comunidades católicas, né? Nos recordou que no próximo ano nós iremos celebrar os 50 anos da renovação carismática. Beleza. Né? Então já estou lembrando a você também desse importante evento para o ano que vem. Aliás, ano que vem nós teremos 3 grandes jubileus na igreja. Estou falando aqui do jubileu da renovação carismática, 50 anos, mas ano que vem nós temos 100 anos das aparições de Fátima, 1917, e 300 anos também das aparições de Nossa Senhora Aparecida aqui. Né? E o Papa Francisco vai estar nesses 3 eventos. Né? O Papa vai estar em Fátima, em Portugal, para os 100 anos das aparições, vai estar aqui em Aparecida para os 300 anos das aparições de Nossa Senhora, daquela imagem milagrosa que é padroeira de todos nós brasileiros, e vai estar, com certeza, nesse encontro da renovação carismática católica nos seus 50 anos. Nós iremos divulgar, juntamente com a Obra de Maria, convidar você para que venha conosco viver esse ano jubilar. Né? Que vai ser o ano que vem. Maria estava lá no Pentecostes, a igreja nasceu com ela, então com certeza ela vai estar conosco também, celebrando esse ano jubilar. Tá bom, gente? Olha, nós vamos para um breve intervalo agora. Você pode continuar mandando sua pergunta, já chegou algumas perguntas aqui para nós fazermos para os nossos convidados. Você pode mandar também para o nosso Twitter, para o nosso Facebook, que nós vamos continuar trocando ideias, tá bom? Vamos para o intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta. Estamos de volta no nosso Trocando Ideias, um programa que é feito para você, com você, porque ele conta com a sua participação. Muito bom saber daquilo que você quer nos perguntar, daquilo que você quer conversar em família. Então, você pode mandar a sua pergunta se identificando, dizendo seu nome, de onde você fala, da sua cidade. E você pode dizer, olha, não gostaria que mencionasse o meu nome, tá bom? Gostaria apenas de levantar a questão. E aí nós vamos aqui apresentar para os nossos convidados, ok? Você pode mandar para nós aí pelo e-mail, mas sobretudo mande para nós agora pelo Facebook, tá? Ou mande pelo Twitter que está aparecendo aí a questão que você tem para nós aqui no Trocando Ideias. Muito bem, Ellison, então eu vou continuar trocando ideias aqui com você, porque a Bruna, tá? Ela está dizendo que tem um filho de 4 anos e o filho está muito teimoso, agressivo. Como é que eu posso ajudá-lo sem bater e sem palavras agressivas? Tá. Bom,
Vamos tentar entender aí essa realidade, né, com poucas informações, mas dizer que a criança, em cada idade, em cada faixa etária dela, principalmente aí no comecinho, aí, 3, 4, 5 anos, ela ainda está muito receptiva ao ambiente que lhe envolve. Se ela está agressiva, alguma coisa está acontecendo ali ao seu redor que não está bem. A gente precisa entender que a criança ela precisa de afetividade. A criança precisa se sentir amada, precisa se sentir querida. O que é essa afetividade para a criança? É justamente o colo, o beijo, o abraço. Tudo isso são gestos de afetividade. Mas não basta a mãe e o pai oferecer carinho para o filho. Ele precisa olhar ao seu redor e ver que a mãe, o pai, os membros da família também são afetivos entre si. Então, um ambiente de carinho familiar, já em primeira instância, assim, primeiramente analisando, já diminui muito a ansiedade das crianças. Agora, é lógico, precisamos também analisar aí, tem crianças que têm hiperatividade, tem crianças que têm déficit de atenção, tem alguns transtornos. Isso eu estou explicando, levando em consideração que esses transtornos, eles não estão presentes. Então, numa situação normal, natural, esse ambiente de afetividade já diminui e muito a ansiedade. Então, dá esse carinho, dá esse abraço, dá essa segurança. A criança precisa se sentir segura. Então, horários de dormir, horários de alimentação, conversas no nível de voz baixo, calmo, tranquilo, olhar nos olhos da criança. São todas essas técnicas para aí melhorar o ambiente da criança e que, com certeza, se você estiver seguindo, vai melhorar em muito. Lógico, levando em consideração que não tem outros problemas. Agora, Hélice, eu queria ainda acrescentar o seguinte, continuar essa reflexão com você, porque eu gosto muito que os pais sejam envolvidos, porque às vezes os pais acham que o filho é que é o problema, o outro que é o problema. Não, eu acho que é uma questão familiar, tem que ser resolvida junta, né? Mas a seguinte questão que eu quero levantar, a você que está em casa, o Edson, o Alexandre aqui junto com a gente, é o seguinte: muitas vezes o pai olha o problema do filho, mas não percebe que às vezes também o problema comportamental é dele. Né? Muitas vezes a mãe é muito agressiva, fala palavras duras, pesadas. Não estou falando aqui daquela que mandou a questão, não, mas no âmbito geral. Né? A gente percebe quantas vezes a mãe fala uma palavra muito dura, ela é muito ríspida, né? Ela estoura com muita facilidade, e tudo isso gera um clima familiar mais tenso. Né? Sim, geralmente, padre, quando os pais procuram um psicólogo, por exemplo, traz a criança, e sempre quando a criança é muito nova, a primeira abordagem do psicólogo justamente é essa, é chamar os pais. Por quê? Porque os pais são responsáveis primeiro por esse ambiente. E realmente é fato, geralmente a questão está com os pais. Óbvio, né? Como bem você falou, padre, as pessoas mandam perguntas, a gente tenta pegar uma pergunta e generalizar isso para poder ajudar todo mundo que está em casa. Então, geralmente é isso. É importante que os pais procurem ajuda, procurem perceber se está tendo ansiedade. Tem gente que é muito ansioso, né? E tem o filho, o filho acaba sendo um bode expiatório dentro da família, né? Ah, mas ele não sossega, mas é eu que não sossego aqui dentro, né? Eu que estou ansioso, eu que estou numa correria. Então, isso pode acontecer, acontece muito, né? A gente observa isso, e é importante que os pais tenham essa consciência. Não, vamos melhorar o ambiente entre nós primeiro, e depois a gente dá um olhar para ele, que com certeza ele já vai sofrer essas consequências de forma positiva. E tem outra coisa que eu chamo a atenção aqui. Toda vez que chega pergunta para nós a respeito de educação de filhos, quem manda são as mães. Então é bom chamar a atenção de quem é pai. Estou com 2 pais aqui, graças a Deus, né? Estou com 2 pais aqui do meu lado. O quanto é importante a participação do pai nesse processo. Né? Quanto é importante que o pai não seja só presente, mas o pai seja exemplo. Porque já fica até, né, Alexandre, meio deficitário essa educação. Quando somente a mãe está preocupada com essa questão, não é? E ela não para conversar com o marido. Exatamente. E ele, inclusive, se envolva na questão da educação do próprio filho. O pai, ele é o limite, o pai é a segurança da família.
Eu percebo em casa, vou falar a partir da nossa própria experiência lá. A minha esposa, Roseni, fica o tempo todo ali com as crianças, né? Quando eles chegam da escola, ela fica com eles e ela que dá todas as orientações, vai tomar banho, vai a hora de comer, isso e aquilo, ela vai dando todas as orientações. Só que quando acontece aquelas discussõezinhas entre irmãs e alguma coisa que acontece, em casa é normal, na minha também acontece, na sua também, eu percebo a diferença quando é o pai falando. Quando o pai fala, que diz, olha, agora a mãe já falou, acabou, encerrou o assunto, as crianças já param. Por quê? Porque há uma firmeza, uma segurança na voz do pai. Os filhos, eles precisam muito disso. Os filhos no desenvolvimento, né, o Ellison sabe muito bem disso como psicólogo, né, como que é importante para a menina a figura do pai, como ele transmite segurança, como é importante para o menino a figura do pai, que também transmite segurança e que geralmente, quando a criança, você pega um exemplo muito prático, a criança está correndo, ralou, caiu no chão, ralou o joelho. Quem que ela grita? Pai ou mãe? Mãe. Por que grita mãe? Mãe, vem cá. Porque a mãe é o carinho, a mãe é aquela coisa do afeto que vai, passou curativo. O pai não. O pai olha ali e fala, meu filho, isso não foi nada. Bola para frente. Não é porque o pai é insensível, mas porque o pai é seguro. Ele vai implementando firmeza. Agora, veja, né? Se um pai fica o tempo todo sentado no sofá, com controle remoto na mão, e a mãe o tempo todo envolvida na educação dos filhos, como é que esse filho vai crescer seguro? Como é que esse filho vai ter uma firmeza na vida se o pai não tem nem vez e nem voz dentro de casa? Se desculpa falar, né? Como às vezes eu falo brincando nas pregações, o pai muitas vezes parece um boi mugindo, né? A mulher fala alguma coisa, mas ele fala, porque ele acha que o papel dele é só trazer o arroz e feijão para dentro de casa. Trabalhei o dia inteiro e fiz isso. Não. O pai, ele é muito importante na educação dos filhos, ele é fundamental, essencial na educação dos filhos. Então, pais, isso que o padre está falando, está na hora da gente regaçar as mangas e assumir o nosso papel de pai, porque os nossos filhos precisam da segurança e da firmeza do pai. Não é a mãe, não, é o pai que vai dar essa firmeza. E para terminar, eu queria dizer uma outra coisa muito importante, que o pai, ele tem uma graça de estado quanto à questão espiritual da família, a espiritualidade da família, né? A gente sempre fala que a mãe é o coração da casa, né? Mas o pai, ele tem um papel fundamental como um homem de oração. Uma casa onde o pai é um homem de oração, essa casa é transformada. Um pai que reza, um pai que chega e fala assim, filhos, hoje vamos rezar o terço. Como isso faz a diferença? Um pai com segurança, com firmeza, né? Chega assim e fala, filhos, vamos rezar o nosso terço. Soa para os filhos muito diferente. Não que a mãe falando não tenha peso, é importante a mãe falar, filhos, vamos rezar o terço. Mas quando o pai diz, vamos rezar agora, quando ele agradece o alimento, quando ele faz o sinal da cruz, quando ele diz para a família, olha, a hora da missa, todo mundo entrando no carro e vamos para a igreja, isso faz muita diferença para o desenvolvimento dos filhos. Pai tem que ser exemplo, o pai tem que participar. Alexandre, a bola está com você. Vou aproveitar que você está aqui e não vamos sair daquele assunto da renovação carismática, não, porque o povo... Acho que as pessoas olham para o Alexandre e vê a renovação carismática, vê o carismático aí. Olha só, o Otávio Luiz Silva está perguntando o seguinte, qual é a diferença entre ser da renovação carismática e não ser da carismática? Porque ele disse o seguinte, ele vai na missa nos mosteiros e conventos, são muito tranquilas, não há muita agitação. Será que os dons do Espírito Santo só se manifestam nos grupos carismáticos? Não. Bom, veja só, Otávio, não é bem por aí, né? Se você gosta de uma missa tranquila, né, que é assim que o padre... A missa, veja só, ela sendo tranquila, ou sendo aquela que o pessoal bate palma, levanta os braços e louva, é a missa. É a missa, está acontecendo ali. Ali é a missa. É o momento, é o sacramento da Eucaristia. Então, não tem... uma missa não é mais importante que a outra, tem mais peso que a outra, não. O que acontece é o seguinte, a renovação carismática, ela tem o seu jeito próprio de ser. E isso precisa ser respeitado por todos, porque a igreja, ela é feita, né, a riqueza, né, a unidade, né, na diversidade. Então, cada um, com a sua diferença, vai contribuindo para a riqueza da igreja, para a evangelização da igreja. A renovação carismática também ela contribui para a evangelização, mas do jeito que lhe é próprio, a partir dos carismas, esse fervor. Então, isso que muitas vezes as pessoas confundem como sendo uma agitação. Não é uma agitação, na verdade é o fervor. É que a pessoa,
A pessoa, quando ela vive uma experiência assim forte com o Espírito Santo, ela tem uma necessidade tão grande de querer contar, de falar e dizer: olha, Jesus te ama. Mas não é porque a pessoa é uma louca, é uma desequilibrada, nada disso, agitada, ansiosa, não. É porque dentro dela há aquele fogo abrasador. Isso precisa ser respeitado. Agora, logicamente, essa pessoa que tem esse fogo abrasador, que fala com veemência, que diz: ó, Jesus te ama, ela não é mais importante aos olhos de Deus do que aquele que fala baixinho, suavemente, e que parece que ele não ora em línguas. Não, não. Todos são filhos e filhas de Deus. Então, é importante você entender, Otávio, que você pode continuar indo na missa no mosteiro e tudo mais. E quanto aos dons, os dons do Espírito Santo, todos nós temos os dons, todos nós recebemos. Quando fomos batizados, quando criancinha, bebezinho, ou alguns que foram batizados, né, já na idade adulta, né, todos receberam o Espírito Santo e, consequentemente, os dons do Espírito Santo estão aí. Esses dons que são esses dons carismáticos a serviço da igreja que acontecem, essas manifestações do Espírito Santo, Paulo já diz na carta aos Coríntios, que está a serviço da igreja. Então é preciso entender isso. Eu volto à mesma tecla. Os dons, eles estão a serviço da igreja. O dom de línguas, ele é um dom, um carisma, né, que a pessoa ela ora, mas é um dom para uma edificação interior, uma edificação própria da pessoa. O dom de profecia, Paulo vai explicar que é um dom para a edificação da assembleia. Ele até diz: eu prefiro que se tenha profecia do que o dom de línguas. Mas os dons, seja de profecia, de línguas, dom de milagres, o dom de cura, o dom que for, ele é importante, ele está a serviço da igreja. O dom não pode ser ridicularizado, o dom não pode ser minimizado, mas o dom ele precisa ser respeitado. Agora, quem não ora em línguas, quem não tem a profecia, quem não é menos importante, de forma alguma. Agora, se você olha, vê um movimento ali carismático, vê um grupo de oração, uma missa que todo mundo levantando o braço, e você fala: poxa, eu queria tanto ser assim. Meu querido, é só levantar o braço e pedir: vem Espírito Santo, eu quero, vem, só pedir. Quem tem sede, vem a mim e beba, diz a palavra. Então é só pedir. Então, o importante é isso, entendermos que carismáticos ou não carismáticos, todos estão a serviço da igreja. É importante a gente começar meio que parar com essa divisão, né? Essa coisa de que eu sou carismático, você não é. Eu tenho dom, eu oro e você não. Eu sou mais importante. Não, nada disso, gente. Nós seremos julgados. Nós seremos julgados pelo amor que nós vivenciamos, pelos frutos, pelo serviço. Eu posso, se eu falar a língua dos homens e a dos anjos, mas se eu não tiver o amor, de nada adianta. Então a gente precisa ter muito esse cuidado. Eu vejo que muitas vezes por aí acontece isso, né? Às vezes aquele que tem o carisma se infla e se acha o último refrigerante do deserto. E aquele que não ora em línguas ou não tem, começa a falar: isso é coisa do demônio, isso é aquilo. Não, gente. Quem perde com tudo isso é a própria evangelização. A igreja, nós somos igreja, um só povo, um só coração, uma só alma. Então é importante entender isso. Então, meu querido, sinta-se livre. Quer ir, vá à missa com batendo palma, ou naquele silêncio, o canto gregoriano, é missa. É importante você estar lá adorando Jesus. E se você deseja: eu quero ter essa experiência do batismo no Espírito Santo, como o padre já falou no final do intervalo, vem para o acampamento de Pentecostes aqui na Canção Nova. E se você está feliz como você está, ótimo. Louvado seja Deus. O importante é ser católico, ser dessa igreja maravilhosa, tá bom? Todos nós fomos batizados num único e mesmo Espírito. Isso. Tá? Isso aqui é o mais importante. Obrigado, Alexandre. Ellison, é o seguinte, a mãe que mandou aqui a questão, não quer ser identificada, ela diz o seguinte: meus 2 filhos se afastaram de mim. Procuro me aproximar e eles me desprezam. Eu vi mensagem e eles ignoram. Sempre fui uma mãe carinhosa. Ele sabe o quanto eu os amo. Não fiz nada com eles, eles já são adultos. Passei o Natal e o Ano Novo sem receber mensagem alguma deles. Me ignoram. A tristeza que sinto é terrível. Me dê uma palavra. Pois é. A dor de uma mãe quando os filhos se afastam ou perde o filho, né? A gente sabe que é uma dor muito grande. É óbvio que ela não explica e também a gente não dá para a gente
entender aí o que pode estar acontecendo, alguma coisa acontece aí, obviamente, né, nessa estrutura familiar. Eu costumo pensar e escrever até sobre isso no meu blog, as coisas que eu tenho escrito, sobre a psicologia do amor. O que é a psicologia do amor? É percebermos que nós temos sim uma necessidade de sermos amados, mas também nós temos uma necessidade de amar. E os pais, por natureza, têm um dom especial, também uma necessidade muito mais intensa e profunda de amar os seus filhos, pois é parte de você, que é mãe, esse amor, essa busca pelo amor. Então, mais do que sofrer ou permitir que você fique num lugar de vítima, que muitas vezes nós tendemos a ficar, puxa, ele não me ama mais, puxa, eles não me procuram, puxa, olha o que acontece comigo. Tente você se colocar no lugar de agente, num lugar ativo desse amor. Então, mande você as mensagens de amor, mande você as cartas de compreensão, dê você os sinais de que você, mesmo que eles não te procurem, que você se importa com eles, que você está preocupada com eles, que você faz alguma coisa por eles, mesmo que seja a sua oração, os seus desejos de que eles tenham sucesso na vida deles, porque isso quebra a divisão na família, isso quebra qualquer problema social, na verdade. Eu me lembro uma vez que uma pessoa, eu andava à noite, saía da casa da minha namorada, minha esposa hoje, com o meu salário no bolso, né? Eu era professor de inglês, estava com o meu salário no bolso, já era tarde da noite, sozinho, voltando para casa a pé lá em Varginha, e aí se aproximava uma pessoa que você via, bom, essa pessoa não está bem, não devia estar meio drogada, e eu sabia que eu ia ser assaltado, né? A pessoa chegando, mas foi tão interessante que eu virei e falei: opa, boa noite, tudo bem? E estendi a mão para ele, e ele ficou desconcertado, ele ficou completamente desestruturado, estendeu a mão, arregalou um olho, não sabia o que estava acontecendo, eu cumprimentei, ele ficou parado, pensando na vida, e eu segui. Por que eu dei esse exemplo, e dou esse exemplo nos meus escritos lá? Por quê? Porque essa ação de recebimento e de comprometimento, você ir até o encontro do outro, você quebra. Então, assim como a violência gera violência, a agressividade gera agressividade, o ódio gera o ódio, a intolerância gera intolerância, da mesma forma, talvez de uma forma muito mais forte, o amor, a compreensão, a amizade, gestos de amizade, estender a mão, de tolerância, de paciência, também geram frutos muito mais poderosos do que uma simples gratificação. Então, isso é importante e talvez seja para você, mãe, a palavra que eu possa te oferecer hoje, desejando que você realmente dê esses passos na direção dos seus filhos, com uma esperança, né? Você não vai ter certeza de que eles vão retornar, mas você vai ter certeza que você está cumprindo com a sua missão de mãe. Muito bom mesmo. Alexandre, bom, tem alguém pedindo aqui para você mandar um abraço, mas já eu vou pedir para você dar esse abraço aqui. Eu vou responder a próxima pergunta que chegou aqui, antes de perguntar a próxima para o Alexandre. Alguém perguntou assim: padre, eu tenho uma dúvida sobre... É o Samuel. Samuel, sua pergunta bem rapidinho, tá? Uma dúvida sobre o 2º e o 4º mandamento. A igreja mudou o mandamento para o domingo ou o mandamento continua sábado? Não é? Porque quando você pega lá o texto da Bíblia em que descreve os mandamentos, seja lá no livro do Deuteronômio, ou seja lá o texto do Êxodo, no capítulo 20, de fato, se fala em honrar o sábado como o dia do Senhor. Por que a igreja, então, diz que é o domingo? Não é? É sempre uma questão apologética que as pessoas perguntam e assim por diante. Bom, primeiro, porque, de fato, é uma interpretação do Antigo Testamento. Jesus disse assim: mas eu não vim mudar a lei, mas eu vim levar a plenitude.
seja, porque Jesus é a própria plenitude da lei. Ele não mudou a lei, pelo contrário, ele deixou a lei muito melhor interpretada e vivida. Então, o dia do Senhor podia ser a segunda, a terça, a quarta. Por que é o domingo o dia do Senhor? Porque o sábado representa a antiga criação. A nova criação, porque a antiga foi corrompida pelo pecado, ela aconteceu no domingo, com a ressurreição do Senhor. Então, o elemento principal da nossa fé é a ressurreição de Cristo. Como os textos bíblicos são muito claros em dizer que a ressurreição do Senhor foi no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é domingo. E então o primeiro dia da semana se chama domingo até por causa disso, porque domingo quer dizer Dominus, o dia do Senhor. A igreja nasceu no dia de domingo, Pentecostes, ela aconteceu no dia do Senhor. Quando você pega os livros dos Atos dos Apóstolos ali para ler, você vai ver que a comunidade primitiva sempre se reunia no primeiro dia da semana. Então, o primeiro dia da semana é o domingo, tá? Então, por isso que, para nós, o dia sagrado, o dia que nós guardamos, o dia de vivermos realmente a graça, é o dia do domingo. Não é que a igreja mudou, mas é que o Senhor trouxe para nós essa plenitude, tá bom? Então, agora, deixa eu passar aqui. Alexandre, olha só. Aliás, tem duas perguntas para você, mas eu vou preferir fazer essa aqui primeiro, que chegou, então, por e-mail, tá? Boa noite. Ela fala o nome dela, mas eu até pela questão, preferiria não falar o nome. Ela diz assim, olha, minha irmã tem um casamento muito conturbado. O marido e a família não seguem nenhuma religião. Ele é muito grosso, vive para o trabalho. Com isso, não tem muito tempo para o filho. O filho tem 3 anos. E a criança fica muito nervosa e não respeita ninguém. Eu sou tia, e meu pai e minha mãe queremos ajudar muito a minha irmã. Nós precisamos de ajuda. O que fazer com essa criança que está com problema até na escolinha? Por favor, o que seria a melhor forma de nós ajudarmos essa criança? Bom, aí também eu penso que o Hélio pode nos ajudar também, né, com essa resposta também. Porque eu fui me lembrando, enquanto o padre ia dizendo da situação dessa família, fui me lembrando do que ele já disse aqui nessa resposta, numa das respostas anteriores, falando sobre o ambiente, né? O ambiente, a necessidade de ter um ambiente com afeto, com amor, que não basta apenas o pai e a mãe ter ali o abraço, o beijo, o carinho, pegar no colo, mas também toda a família. Primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, essa família, a sua irmã, e o seu cunhado... Bom, o seu cunhado, pelo jeito aí, como você está falando, né, que ele está fechado, que não quer saber de igreja, que só quer saber de trabalhar, pelo jeito talvez ele seja mais difícil. Mas a sua irmã, ela quer ajuda? Porque precisa saber disso, porque se não quiser ajuda também, aí fica meio complicado, né? Porque você precisa também respeitar aquela privacidade do lar da família, o sagrado daquela família. Mesmo sendo uma família conturbada, de pernas para o ar, desculpa a expressão, mas é o que está acontecendo. Porque senão, se você começar a insistir em falar, em ficar dando pitaco e falando, daqui a pouco eles podem correr o risco de começar a se distanciar de você e te rejeitar, e dizer, não queremos mais a sua presença. Então, o primeiro ponto é esse. Eles querem ajuda? Bom, se ela quer ajuda, aí é importante você procurar uma ajuda. A criança precisa, no caso, como ela está nessa agressividade e tudo mais, precisa de uma ajuda profissional. Eu penso que aí, a partir disso, o psicólogo é de muita ajuda, muita valia a criança ser encaminhada para isso. Penso também que a igreja pode ajudar muito, né? Se ela, sua irmã, quer, por exemplo, a ajuda ela é católica e aceitaria conversar com um sacerdote. Enfim, tem formas de você poder ajudar. O importante é que precisa, a primeira coisa, saber, eles querem ajuda? Querem. Agora, quanto a você, como tia, qual é o seu papel fundamental? Você precisa ser para essa criança um oásis de amor. Esse é o seu papel fundamental como tia. Essa criança, vivendo nesse meio de agressividade tão difícil, ela precisa ver em você, tia, esse oásis de amor. Alguém que pega no colo, que abraça, que tem carinho, que tem ali essa presença. A tia que brinca, a tia que está junto. A criança precisa perceber nisso, em você, essa alegria. Com a criança é isso. Agora, os pais precisam ser muito ajudados. Então, a mãe quer ser ajudada, no caso da sua irmã,
o cunhado quer ser ajudado, é um processo. Só que aí você precisa da ajuda da igreja e ajuda profissional. Penso que o caminho é esse. Não sei se for isso, pode acrescentar alguma ajuda nesse sentido. Eu penso que o caminho é esse, né? Porque é uma situação delicada, né? Sim, exatamente. Eu acho que é justamente você proporcionar e dar todo o suporte para o casal para que ele possa verbalizar até entre o casal, né? De repente esse passo ajudar a sua irmã a ela conversar com o marido, né? Então esse diálogo entre o casal é muito importante, né? Então chamar, né? Olha, ô Gronildo, senta aqui, né? Olha, você é muito importante para mim, sou sua mulher, me casei com você, me entreguei a você, mas olha, vamos melhorar essa situação, né? As coisas podem melhorar e a gente não pode ter medo não pode existir esse medo do diálogo dentro de casa. Ô, gente, olha como tá bonita demais a revista Canção Nova desse mês de maio. Você já deve ter recebido aí na sua casa, não já? Tá amarela, tá bonita, tá com o Pai das Misericórdias. Que bonita o santuário, só deve ter sido tirado no final da tarde, né? Bom, com a revista que você recebeu em casa, você deve ter percebido que veio um boleto dentro dela. Porque a revista quer também homenagear as mães. O Dia das Mães está chegando, mês de maio, hein? Mês das Mães, que bonito. Esse boleto aqui não é um boleto decorativo, não. É uma oportunidade de você dar um presente para a mamãe e ainda ajudar a Canção Nova. Veja só, você recebendo esse boleto aqui, tá? E você fazendo uma doação extra, dentro do boleto está falando isso, de R$25, você vai receber 10 produtos, né? 10 produtos digitais da Canção Nova, tá? Palestras, músicas, 10 produtos digitais que você vai poder presentear a sua mãe. Tá bom? Então, você vai lá na lotérica, você vai lá no banco, tá aqui o boleto, tá bom? E preencha esse boleto, pague o valor de R$25, você vai receber esses presentes, além de receber uma miniatura, não é? Daqui da Mãe Três Vezes Admirável de Chester. Não é? Então, é um dos presentes que você vai receber também. É uma forma de você presentear a mamãe e é uma forma também de você ajudar a Canção Nova, tá bom? Está dentro da sua revista esse boleto extra agora do mês de maio. Você pode ajudar a Canção Nova. Povo querido, nós vamos agora para um breve intervalo. É só para a gente tomar uma água aqui e você pode continuar mandando suas perguntas. Já tem bastante perguntas aqui para serem respondidas. Nós estamos aqui e voltamos daqui a pouco trocando ideias. Aqui o Trocando Ideias, o tempo voa, tá vendo? É mesmo, rapaz. Já vamos para o último bloco já. Estava ali respondendo, já estava no tempo. Passou voando mesmo. Rapaz. Tá tudo bem, Fernando? Gostei do pai falando, tá amarela a revista. Já vou embora. Tá amarelona, tá amarelo, né? Tá amarela. Tá amarelona, né? Bem amarelo mesmo, né? A revista aqui. Menina, na verdade, esse negócio aqui tá com um problema. Se eu abro aqui o Facebook, aí eu não consigo abrir o Twitter. Por isso que eu não te mandei a mensagem que a menina te mandou. Como foi que ela falou aqui? Quem que é? Não, acho que ela é do seu grupo lá. Meu grupo? Do Vicentino lá de... Vicentino? É podia você mandar um abraço pro grupo aqui, gente. Cadê? Grupo Vicentino. Do grupo Labareda de... Não sei. Mas é uma coisa, né? As famílias estão tudo... Urgente, de Guarujá. Alexandre, manda um abraço à sua amiga Valdeci, do Guarujá, presidente do movimento vicentino de Vicente de Carvalho. Valdeci. Eu não lembro quem é Valdeci. Eu vou mandar um abraço, Valdeci. Não, a sua amiga Valdeci, é mulher, tá? A minha amiga Valdeci. Você é lá do Guarujá? Eu não. Sou de Santos. Mas deve conhecer lá, porque eu morei muito tempo. Sua amiga Valdeci, do grupo do movimento... Amiga. Está escrito amiga. Mande um abraço à sua amiga Valdeci, do Guarujá, presidente do movimento vicentino de Vicente de Carvalho. O que é Vicente de Carvalho? É um bairro do Guarujá? É um bairro do Guarujá lá. Você já foi lá, então? Ali, o negócio é um risco-a-faca. Então você já foi lá, ué. Ali é Vicente de Carvalho, é um lugar meio barra quente, barra pesada. Bom, nós vamos voltar. Alexandre, eu sou casado apenas no civil, vivo um relacionamento meio conturbado. Meu marido bebe muito, às vezes fala sem parar. Às vezes fala em separar. Não é sem parar, não, é em separar, tá? Eu já rezei muito pelo nosso relacionamento e por ele. Já tentei separar, só que quando estou decidindo, penso
Será que Deus quer que eu diga esse relacionamento? Não sei o que fazer. O que você me aconselha? Casada, versus civil, meu conturbado. Ela não falou quanto tempo é casada, mas tudo bem. E nem falou que tem filho, mas tudo bem. Apenas que ele bebe muito. Meu marido bebe muito. Quando o senhor voltar, o senhor já fala do livro da Fernanda, tá? Tem que falar do livro da Fernanda quando eu voltar? Civil só, né? A edição tá aqui pela Petra também, tá? 30 segundos pra gente voltar. Atenção, vinheta no ar. Eu estou de volta no Trocando Ideias com você. É muito bom ter a sua participação. É muito bom você em casa vivendo conosco esse nosso programa Trocando Ideias. Gente, olha só. A Canção Nova está lançando para você uma nova edição do livro A Beleza da Mulher a Ser Revelada, da Fernanda Soares. Agora em coedição Canção Nova com a editora Petra. Tá? Então, um livro que já foi lançado ano passado, está sendo relançado e você pode adquiri-lo ligando para o 12 3186 2600, tá bom? Bom, deixa eu, porque as perguntas são muitas e aí eu não gostaria de a gente perder aqui o que você está mandando, tá? Porque olha só, Alexandre, vamos aqui logo para Alexandre. Eu sou casada e sou casada apenas no civil. E vivo um relacionamento meio conturbado, porque o meu marido bebe muito e às vezes fala em separar. Eu já rezei muito pelo nosso relacionamento e por ele. Já tentei separar, só que quando eu estou decidindo, eu penso, será que Deus quer que eu desista desse relacionamento? Eu não sei o que fazer. O que você me diz? Me aconselha? Uma das coisas mais tristes que a gente tem visto é a questão do alcoolismo, né, nas famílias. Como o vício do álcool tem destruído tantos lares, né? E quantas pessoas sofrem por causa do vício do alcoolismo, né? Esposas sofrendo, quando acontece também o contrário, quando é a mulher que bebe e o marido que sofre com isso, que já peguei situações de mulher bebendo e família ser destruída por causa do vício do alcoolismo na mulher, né? Parece que é mais complicado, mas acontece, viu? E os filhos sofrem. Os filhos, então, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, né? E os filhos são os que mais sofrem com tudo isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você, minha querida. Não sei o seu nome, mas então vou dizer para você, olhando nessa câmera, se estiver assistindo agora, olhando nos seus olhos, dizendo para você: Deus não desistiu desse homem aí, o seu esposo. Deus não desistiu dele. Então não desista também. Não desista, viu? Se Deus não desistiu, por que você vai desistir? Ah, mas eu estou sofrendo muito. Então, para problemas difíceis, decisões difíceis. Não tem como você ter uma situação difícil e você querer resolver com facilidade, não. Então, a vida em si ela é muito exigente. Uma vida conjugal ela é muito exigente. Então, ela exige a doação, exige a entrega, exige o sacrifício. Então, às vezes eu vejo que você está meio que empurrando para Deus, dizendo: o que será que Deus quer? Deus derramou até a última gota do sangue por amor a esse homem que está no vício do álcool. Então, Deus não desistiu dele. Deus não desistiu de você, Deus não desistiu da sua família. Então não desista, minha querida, não desista. Só que, de fato, a gente é humano, tem um limite, cansa. Então eu vejo que a grande questão aqui é como é que você está lidando com a situação. Às vezes a gente espera uma resposta que seja a solução de todos os problemas. A resposta ela vem num processo, diariamente, do amor, da doação. Ah, mas eu não aguento, não dou mais conta. Você precisa de ajuda. Mesmo você tendo casado no civil, no caso no religioso, mas eu acredito que você vá numa igreja, entra na igreja, né? Vai lá, aí, eu pelo menos acredito nisso, né? Que você vai, procura a ajuda do sacerdote, do padre. Você casou no civil, tem padrinhos, pelo menos no civil também tem padrinho, né? No civil tem, e aí? Esses padrinhos, eles estavam só de enfeite na foto? Porque geralmente a gente chama como padrinho pessoas que são de nossa confiança. Ajude. Conselho é bom, envolva outras pessoas que possam ajudar. Esse seu esposo, com certeza ele tem alguém que ele confia muito.
sei lá, que gosta de jogar bola no final de semana, que ele gosta de bater aquele papo, aquela pessoa, aquele amigo que ele até se abre ali, você conhece alguém da família que ele tem muito respeito, envolva na situação. Às vezes diz assim, né, que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Mas isso é um pensamento errado, é por isso que tanta família está se arruinando, porque a gente só resolve entre nós. Não, chega um momento em que a família ela tem que ter a sinceridade, a humildade de dizer, a gente não consegue não, precisamos de ajuda psicológica, precisamos de uma ajuda médica, precisamos de uma ajuda do sacerdote, precisamos da ajuda da igreja, precisamos da ajuda. Então faça isso, minha querida, procure ajuda. Mas o primeiro passo é você olhar para esse homem fraco, preso no vício do álcool, mas entender que ele é um filho amado de Deus, que Deus não desistiu dele. Então você também não pode desistir, não desista. E saiba que esse não desistir, não estou falando para você como um peso, um fato de dizer, nossa Senhora, agora é que eu não posso desistir mesmo, porque agora eu tenho que aturar esse homem para o resto da minha vida. Não, é porque o amor compromete. Então, junto com esse desejo, você vê nesse homem esse amor, Deus vai te dar a graça, porque você ama esse homem ainda. Tenho certeza que você ama, porque se você não amasse, você não estaria trazendo essa pergunta hoje. Então, Deus vai te dar a graça. Eu vou estar rezando por você, viu, meu querido? Mesmo não sabendo o seu nome, já está nas minhas orações e o amor tudo transforma. Que beleza, Alexandre. Alisson, é o seguinte, boa noite. Eu tenho um filho de 14 anos que participa na comunidade como acólito, coroinha. Ele é um excelente menino, mas ele gosta muito de assistir um seriado de zumbis, The Walking Dead. O que devo fazer? Bom, primeiro eu queria entender, porque eu não conheço esse seriado. Qual que é o problema aqui do seriado zumbi? Me conta. Tá bom. A gente vive aí numa época, né, padre, em que a indústria audiovisual, cinematográfica, enfim, está criando mais e mais mídias e games e também filmes com violência. Mas é uma violência com aquela pessoa que já morreu, né? Então, é uma violência moralmente aceita, porque já que ele já morreu. Então, mas o que a gente precisa entender, primeiro, da natureza do ser humano, né? Nós temos uma agressividade inata. Essa agressividade, essa energia que pode ser uma energia vital ou pode ser uma energia que a gente também pode focalizar ela para o mal, né? Para o nosso próprio mal, e aí também surgem as doenças, as depressões, enfim, tantos males que nós podemos fazer conosco mesmos. Essa energia a gente pode, também é a nossa energia sexual, também é a energia de nós buscarmos bons relacionamentos, realizar algo para os outros. Isso está muito presente na adolescência, nessa fase, é muito mais forte, porque é uma fase em que o corpo, o organismo, precisa dessa energia de uma forma muito mais forte, justamente para poder crescer e desenvolver tudo que precisa desenvolver nessa reta final de desenvolvimento do corpo e também psicológico. Entendendo isso, eu preciso propor para os adolescentes atividades saudáveis, que são atividades diferentes das atividades dos adultos. Então, eu não posso, né, como a gente falava no começo do programa, querer que o adolescente sempre faça o que a minha esposa, que a gente faça. Não, o adolescente tem que ter esportes, tem que ter atividade física, tem que ter atividade intelectual, tem que estudar, tem que ler livro. E também assistir a alguns programas não tem problema nenhum. Na verdade, isso faz parte também da fantasia. A gente tem um mundo imaginário e que também vamos aprendendo neste mundo imaginário sobre a moralidade das relações, sobre os valores de defesa da vida, da amizade, enfim. Então, os programas de televisão, os jogos, os games, eles podem ser, os adolescentes podem ter acesso a eles. Não necessariamente isso faz mal para o adolescente, desde que ele tenha, obviamente, um espírito crítico sobre aquilo que ele está assistindo ou jogando, mas obviamente que ele precisa ter esse questionamento, e que é o questionamento da família. Eu costumo dizer muito para os pais,
para os pais estarem por dentro do que os filhos estão assistindo. Então, bom, eu sei que eu estou vendo violência ali no programa que ele está assistindo, mas o que é? O que está acontecendo? O que quer dizer? Quem fez? Quem produziu? Quem está por trás desse roteiro? Bom, vamos... E aí deixa ele assistir, depois chama ele, assiste um dia com ele, chama ele e conversa sobre o tema. Nossa, que legal aquela série, o que você achou? O que isso acrescenta na sua vida? Isso influencia negativamente? Você acha que sim, você acha que não? Esse diálogo já ajuda o adolescente a depois, padre, poder ele mesmo escolher com mais critério aquilo que ele vai assistir ou vai jogar. E, no caso, é muito importante ajudar os filhos, porque a questão é justamente essa, não é simplesmente proibir. Pode ou não pode? Não é? Porque depois do passar do tempo, a pessoa cria um gosto por aquilo que é proibido. É muito mais importante ela saber, não é? Como você está orientando aqui muito bem, que valores, na verdade, que esse filme, que essa série, que esse jogo, ele realmente não produz. Não é? Então, eu acho que esse diálogo é muito importante. Alexandre, olha só, vou falar agora aqui da briga de irmãos, tá? Eu gostaria de saber o que eu posso fazer, a moça não quer se identificar. Meu irmão brigou comigo, me xingou com palavras de baixo calão, disse que eu era um demônio, que ele não teria mais irmã, e diversas coisas que me machucou muito no momento da discussão. Ele estava embriagado, mas tinha ciência de tudo o que estava acontecendo. Eu já superei outras brigas, mas essa foi muito forte. Essa última briga foi muito pesada, me machucou demais. E estou triste porque eu sempre respeitei meus irmãos, mas o meu irmão mais velho mudou muito. O que eu posso fazer? Porque se meu irmão, pelo menos fosse humilde e me pedisse desculpas, não é? A gente poderia superar. Apesar de ser humilhada com tudo isso está me machucando muito, pois nunca fiquei sem falar com meus irmãos. Enfim, ela está sem falar com o irmão dela, porque ficou muito machucada com esse último acontecimento que ela narra aqui. Bom, eu só fiquei meio assim com um ponto de interrogação, porque você coloca, minha querida, dizendo assim que ele estava ciente de tudo, mas ele estava embriagado, né? Ficou uma coisa meio confusa, né? Porque se a pessoa está embriagada, já tem aí, né, algo externo, né? Já tem algo que já está afetando, né? O álcool ali já mexeu na cabeça da pessoa, então já afetou. Isso você precisa ponderar, levar em consideração porque é importante. Ou seja, ele não estava no normal dele. Agora, se depois dessa situação, eu não sei se vocês chegaram a conversar ou não, se não houve essa conversa, ele sóbrio, né? Agora sóbrio, sem o efeito do álcool, se não teve essa conversa, era importante que tivesse. Se você não consegue conversar com ele, um com o outro assim, é importante uma terceira pessoa, alguém para ser um mediador, alguém da família, alguém de confiança aí, um outro irmão, um outro parente, para estar junto nessa conversa, ele estando sóbrio agora, para ser um momento de partilha mesmo, de transparência, né? Para vocês colocarem ali a situação, mas porque é importante colocar isso, porque às vezes a pessoa bebeu tanto e já está ali e começa a falar um monte de coisa, e aí me machucou. Então esse é um ponto. Segundo ponto é o seguinte, a oração. Você não pode descartar a oração de forma alguma. O seu coração está machucado, e você precisa estar bem ciente disso. O coração machucado. Então, primeira coisa, respeite o seu processo, que é um coração machucado. Agora, não é para se fazer de vítima também, né? Tem que ter cuidado com isso. Um coração machucado é um coração que precisa de cura. Então, você precisa de oração, precisa buscar uma cura interior, para o seu coração ser liberto de toda essa mágoa, de todo esse ressentimento. Uma outra coisa, um segundo ponto importante, isso a gente aprendeu com o Padre Jonas em várias pregações dele, que o perdão é uma questão de decisão, não de sentimentalismo, né? Porque eu preciso agora morrer de amores por ele para poder perdoar. Não. Então, diante de Jesus, você dizer, não, eu me decido, Jesus. Mesmo se eu encontrar com ele agora, eu acho que eu pulo no pescoço e esgano esse homem. Mas eu me decido no meu coração a perdoá-lo. É uma decisão do coração. Não estou sentindo nada, mas eu tomei essa decisão pelo perdão. Já é um grande passo para a sua cura interior, para a sua libertação. Tomar esse passo, eu me decido pelo perdão. E a terceira e última coisa é você entender que o tempo ele cura tudo, né? O tempo ele cura tudo, vai curando todas as coisas. Pode ser, eu não gostaria de falar isso, mas vou ter que falar porque não posso também iludir você.
Pode ser que você chegue no fim da sua vida e esse irmão nunca te peça perdão. Pode acontecer isso. De ele chegar e dizer assim, não me pediu perdão. E o que acontece? Né? O que acontece é que você tomou uma decisão de dar esse primeiro passo. É fácil? Não, não é. Por isso que com o seu coração machucado, não adianta agora você dizer, vou fazer um monte, vou transportar agora, vou transpor montanhas. Não, você não vai fazer isso. Seu coração está machucado. Você vai buscar a cura do coração, mas você vai tomar essa decisão de dar esse primeiro passo. Ah, mas ele que me ofendeu, ele que tem que ligar para mim, ele que tem que mandar uma carta, ele tem que fazer algum gesto. E se ele não fizer? Você vai continuar alimentando essa coisa ruim dentro do seu coração? Não. Seja livre, você é cristã. Você é de Deus. Então, como uma mulher de Deus, dê o primeiro passo. Ah, mas não fez por merecer. Nós também não fizemos por merecer o sacrifício de Jesus na cruz. E aí Deus toma a iniciativa. Aquele que tem o coração de Deus sempre toma a iniciativa. Então, toma a iniciativa agora. O que você pode fazer hoje? Qual o gesto de reconciliação que você pode fazer hoje que está ao seu alcance? Eu não sei, mas você sabe. De repente convida ele para ir na sua casa, aquele prato que ele gosta de comer, não sei, sabe, um bilhetinho. O que você pode fazer? Ah, hoje eu não consigo fazer absolutamente nada, porque meu coração está ferido demais da conta. Então reze. Rezar por ele já é um grande passo, já de um gesto de amor. Coloque-o nas suas orações, mas reze, porque a grande tentação agora é exatamente o demônio ficar falando, dizendo, odeie esse homem, ele é seu irmão. É sangue do seu sangue, carne da sua carne. Então você não pode alimentar esse ódio. E leve em consideração, minha querida, essa questão da embriaguez dele. Isso você precisa ponderar sim. Eu queria aproveitar, Alexandre, porque são duas questões que chegaram agora, essa agora e a anterior, sobre a questão do alcoolismo. O alcoolismo é um drama, infelizmente, em nossas famílias. É um drama que muitas vezes estraga casamentos, relacionamentos. Aqui, relacionamento familiar, relacionamento de irmãos, né? O outro anterior era um relacionamento de marido e mulher. Eu venho de uma família onde o alcoolismo foi um problema muito sério. Eu já perdi 3 irmãos por causa disto. Bom, é um problema a ser enfrentado. Agora, a forma de você enfrentar o alcoolismo não é debatendo ou entrando em choque com a pessoa quando ela bebe ou quando ela está, ou no caso alcoolizada, mas com o outro quando está drogado, porque ali vai ser aquela expressão bíblica, jogar pérola aos porcos. Verdade. Não é? Porque não é o momento ali de você convertê-lo, de você dizer para ele tomar vergonha na cara e assim por diante. Então, muitas vezes o que faz a discussão acontecer é a certa provocação, entre aspas. Não é? Porque ele chegou embriagado e assim por diante, eu não costumo perder tempo com isso. Agora, existe o momento da graça, existe um momento específico em que vai ser bom ter a conversa, vai ser ter o diálogo. Existe um momento em que a pessoa ela vai tomar consciência do que aquilo faz com ela. Não é? De que forma aquilo prejudica ela, acima de tudo, como aquilo prejudica o relacionamento dela com a família, com os amigos, com os irmãos e assim por diante. Gosto demais da dinâmica dos Alcoólicos Anônimos, porque eu sei o trabalho maravilhoso que eles fazem, não é? Para ajudar tantas pessoas. Mas o primeiro trabalho é justamente isso, é tomar consciência. E ninguém toma consciência do mal que ela faz quando você atiça ela. Tá? Então, eu sei que para a mulher dói demais ver o marido chegando bêbado, o irmão chegando, e muitas vezes ele faz coisas que não convém, mas provocar uma discussão com a pessoa bêbada é perca de tempo. Tá? Não vai ajudar em nada, não vai acrescentar em nada. Pelo contrário, vai criar aquele clima mais tenso, vai sair coisas que você não quer ouvir, você vai falar coisas que você também não queria falar, não é? E o que eu digo de pessoa bêbada é o que eu digo de pessoa irada também, tá? Porque é uma outra forma também da pessoa perder a sobriedade, é quando a pessoa está tomada por aquele instinto de raiva. Não é? E aí a discussão não leva a nada, pelo contrário, vai vir muita coisa que vai machucar. Então procure sempre a hora da sobriedade, e a sobriedade aqui não é só estar bêbado não, porque às vezes a pessoa pode estar para lá de Bagdá, porque ela está tomada pelo instinto da raiva. Esse tipo de discussões só gera isso, só se machuca mais. Então é importante procurar a hora da graça para saber conversar. Ellison, uma pergunta aqui diretamente para você, estou dizendo assim, meu amigo, me ajude. Eu não gostaria de ser identificado,
Mas eu queria uma orientação sua sobre o sentimento de timidez, vergonha, baixa autoconfiança. Eu deixo de fazer muitas coisas por causa disso. Me dê uma orientação, por favor. Ela não colocou mais coisas, né? A idade, né? Ajudaria bastante. Sim. Mas ela disse que é isso. O problema dela é a timidez, a vergonha e a baixa autoconfiança. Tá, padre. Bom, a gente pode entender aí que todos nós precisamos do olhar do outro para nós nos autoafirmar. Então, principalmente na infância e na adolescência, isso acontece de uma forma mais forte, porque a adolescência é um momento em que nós escolhemos a nossa personalidade, definimos, né, como vamos nos apresentar no mundo, escolhemos a nossa profissão, se vamos casar ou não, qual é a nossa vocação. Então, a gente precisa do olhar do outro. Muitas pessoas, até mesmo por temperamento, são pessoas mais recatadas, né? Pessoas mais introspectivas. Isso tem a ver com temperamento, não é a questão da timidez. A timidez, ela tem a ver um pouco com a vergonha, porque em algum momento talvez eu não me senti aceito no grupo, eu não me senti valorizado, eu não percebi que os meus pais, os meus amigos, ou as pessoas ao meu redor olhavam para mim e me admiravam. Então eu preciso hoje olhar para a minha realidade, não sendo vítima do passado, mas agente no meu presente, olhar para a minha realidade e perceber, primeiro, quais são as minhas qualidades? O que eu tenho a oferecer para o mundo ao meu redor? Quais são os meus dons, minhas habilidades, o que eu posso fazer? E o que eu posso fazer não é para mim. Porque quando a gente pensa que as coisas que a gente vai fazer é para a gente mesmo, aí vem a vergonha. Nossa, como que eu vou lá falar de alguma coisa boa que eu faço? Como que eu vou apresentar uma coisa boa que eu fiz ou algo, uma qualidade minha? As pessoas vão achar que eu sou vaidoso, que eu sou orgulhoso. Não. Quando a gente pensa em fazer o bem para o outro, aí a vaidade não tem lugar, porque a timidez também tem a ver com orgulho. Né, o orgulho, a vaidade, nossa, o que o outro vai pensar em mim. Então, aquela necessidade, aquela carência que eu tinha da aceitação do outro, passa a ser também uma defesa minha, e aí vem a vaidade, né, uma necessidade de que o outro me elogie, de que o outro sempre esteja olhando para mim. Mas perceba isso, hoje você tem capacidade para perceber isso, você não precisa do olhar do outro. Pelo contrário, o outro precisa de você. Nós estamos no mundo e somos tão diferentes uns dos outros. As coisas que você pode fazer, ninguém mais pode fazer, não do teu jeito, não da tua forma de ver a vida. Então, é muito importante a gente poder se dar conta de que as pessoas que estão ao nosso redor são pessoas diferentes, cada um com a sua dignidade, e que também a gente tem algo a oferecer. Nós não estamos no mundo aí fazendo número. A gente tem algo a oferecer para o mundo, então não tenha medo de mostrar sua cara. Aí nas redes sociais também podem ajudar também nesse sentido, colocar minha foto, colocar minha opinião, colocar o que eu penso sobre a vida. Não tenha medo de se expor. Você vai perceber que no fundo você vai ter muitas coisas boas para oferecer e as pessoas vão começar a reconhecer isso em você. Olhar de outra forma. Não é? Exato. Com toda certeza. Nós estamos com um tempo assim curto, Alexandre, eu vou resumir apenas essa última questão. Quer dizer, tem outras questões, eu prometo que nos outros programas vamos responder as perguntas que não deram tempo de respondermos hoje, tá? Mas, no fundo, essa irmã que escreve para nós é católica, tem muita fé, mas ela tem dentro dela o sentimento de que ela foi amaldiçoada, não é? Porque ela frequentou um microfisioterapeuta, pesquisador passados e traumas, e ela descobriu lá que ela foi indesejada no ventre de sua mãe. Então ela tem esse sentimento de rejeição, de maldição na vida dela, e ela vive muito tomada por isso. O que ela deve fazer? Olha, vou responder bem rápido, porque o tempo, nós estamos chegando no fim do programa, mas eu queria dar algumas dicas para você, Mimi. Existem excelentes livros dentro da Igreja Católica de cura interior. O Padre Léo tem vários escritos sobre cura interior. Existe um retiro de cura interior maravilhoso chamado Agapiterapia. Você pesquisa na internet e você encontra também. E assim, tem muita coisa que você pode ir descobrindo. Agora, uma coisa importante, eu não sei se sua mãe ainda está viva, né? E se ela estiver viva, converse com ela.
Porque às vezes a gente fica assim, fui indesejado pela minha mãe, fui indesejado pela minha mãe, e fica tanto remoendo o passado, aquela coisa indesejada. Deixou marca? Deixou. Mas você é que determina agora como que vai ser daqui para frente. Em Deus, em Jesus. Ele faz nova todas as coisas. Então você precisa agora dizer assim, não, minha mãe me desejou, deixou marca e tudo mais, mas eu, a partir de agora, tomo a decisão em Jesus Cristo de dar um novo rumo para a minha vida. Eu conheço muita gente que apanhava, era espancada e tudo mais, e que hoje é casado, é pai de família e não levantou um dedo sequer para os filhos. Por quê? Porque fez uma escolha diferente. Então que você, a partir de hoje, possa, com a graça de Deus, fazer essa escolha também. Que coisa boa. Alexandre, obrigado a você de todo o coração. Nada. Ellison, muito obrigado a você, meu querido. É sempre uma alegria imensa tê-lo aqui conosco, tá? Prazer. E obrigado muito especial a você que está em casa. Eu encerro o programa mostrando a você mais uma vez aqui, ó, a nossa revista com o Santuário do Pai das Misericórdias, convidando você para que venha a Canção Nova conhecer esse santuário de muitas graças. Aqui tem missa todos os dias, tem confissão, tem reza do Santo Texto, tem muitas devoções, mas acima de tudo tem a graça de estarmos no Santuário do Pai das Misericórdias no ano da misericórdia. Então venha à Cachoeira Paulista, nós estamos aqui na Dutra, nós estamos aqui ao lado de Aparecida, 20 minutos, né? Aparecida aqui, bem do lado, tá bom? Vai na casa da mãe, passa aqui na casa do pai, tá bom? Não deixe de vir aqui conhecer o Santuário do Pai das Misericórdias. Que você tenha uma noite muito abençoada. Na próxima terça-feira nós estamos de volta com você em mais um programa Trocando Ideias.